Bom dia. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Juízes. Juízes, capítulo 16. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você aceita? Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Quem achou, dê um glória a Deus. Juízes, capítulo 16. Todos encontraram? Versículo 20. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Diz assim: E disse ela, Dalila: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, obrigado por receber a nossa adoração, por receber o nosso louvor. Obrigado por toda a sua graça, por toda a sua misericórdia, por todo o seu amor incondicional. Nós tomamos posse de que somos amados por ti, de que o teu favor está sobre nós. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Apresentamos a ti essa ministração, que seja dirigida pelo teu Espírito, do início ao fim, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, traz entendimento, traz fé ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Muito bom. Hoje nós vamos falar como que uma pessoa perde a presença de Deus. Como que uma pessoa perde a presença de Deus. Porque todos nós aqui já perdemos coisas, nós já perdemos pessoas, nós já passamos por momentos de perdas. Em algum determinado momento da sua vida você perdeu algo. Em algum determinado momento da sua vida você perdeu alguém. Em algum determinado da sua vida você passou por um momento de perca. Só que tem uma coisa que nós cristãos não podemos perder, que é a presença de Deus. E tem muita gente perdendo, coisa que a gente não pode perder, as pessoas estão perdendo a presença de Deus. Vinícius, é possível uma pessoa perder a presença de Deus? É. O texto que nós lemos diz, mostra que Sansão perdeu a presença de Deus, que Deus se retirou de Sansão e ele nem percebeu. Os inimigos veio, Dalila falou: pode ir, os inimigos estão vindo. E ele disse: eu vou e vou me livrar, porque ele não sabia que a presença de Deus já tinha se retirado da vida dele. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E depois que ele perde a presença de Deus, ele começa a perseguir Davi. Nós temos que ter cuidado para não perder a presença de Deus. Porque a presença de Deus é a coisa mais valiosa que a gente tem. É a coisa mais valiosa que uma pessoa pode ter. É a presença de Deus. E é muito fácil perder. É fácil perder. Se a gente não cuidar, ela vai embora. Se a gente não receber ela bem, ela vai embora. Imagine que uma pessoa chega na sua casa para te visitar, para conversar com você, né? Para estar ali com você. Só que você fica só no celular. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai embora. Ela vai dizer: ô moço, tem um negócio lá em casa lá. A conversa está até boa. Tá não, você ficou no celular, não deu atenção para ela. Do mesmo jeito é Deus. Se Deus chega na nossa vida, na nossa casa, e a gente fica no celular. A gente não conversa com Deus, deixa Deus lá. O que ele vai fazer? Ele vai: opa, essa pessoa não está precisando de mim.
essa pessoa não precisa da minha presença, essa pessoa ela não me quer aqui. E ele vai embora. A coisa mais importante que a gente tem é a presença de Deus e que nós não podemos perder. A coisa mais importante que tem em você é a presença de Deus e você não pode perder. Amém? Hoje nós vamos falar como que uma pessoa pode perder a presença de Deus. O que acontece, como que uma pessoa faz, o que uma pessoa faz que faz ela perder a presença de Deus. Por que nós não podemos perder a presença de Deus? Porque nós só suportamos as outras perdas se a gente não perder a presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus também perde coisas, só que ela sabe lidar com isso. Só que ela consegue superar isso. Quando nenhuma conquista supera a perca da presença de Deus. Nenhuma conquista preenche o vazio que a perca da presença de Deus deixou. Uma pessoa que perdeu a presença de Deus, ela pode conquistar o que for, nada mais vai satisfazer ela. Se ela perdeu a presença de Deus, ela pode conquistar o que for na vida, nada mais satisfaz ela, porque nada preenche o vazio que só a presença de Deus preenche. Nenhuma conquista supera a perca da presença de Deus. Conquista nenhuma faz sentido para quem perdeu a presença de Deus. Nada na vida faz sentido para quem perdeu a presença de Deus. E Sansão foi um desse homem que experimentou essa coisa trágica, triste, que nós não queremos que aconteça com a gente, que é perder a presença de Deus. O que faz uma pessoa perder a presença de Deus? Primeira coisa, como que uma pessoa perde a presença de Deus? Trocando satisfação por prazer. Trocando satisfação por prazer. Qual é a diferença de satisfação e prazer? Prazer é algo que me agrada. Satisfação é algo que me completa. Eu estou satisfeito quando eu estou completo. E eu estou tendo prazer quando eu estou sendo agradado. A presença de Deus não é só algo que me agrada, é algo que me completa. Porque as coisas do mundo te agradam, mas não te completa. O dinheiro te agrada, mas não te completa. Amigos te agradam, mas não te completa. Os prazeres desse mundo te agradam, mas não te completa. E é justamente porque não completa que você se torna um escravo dos prazeres do mundo. Porque você quer sempre mais, porque tem sempre um espaço a mais para preencher. Então uma pessoa, quando ela começa a trocar satisfação por prazer, ela começa a perder a presença de Deus. Porque a presença de Deus não só nos agrada, como nos completa, diferente das coisas do mundo, que não nos completa e só nos agrada. Sansão, ele tinha a presença de Deus. Ele já era completo. Só que ele queria mais, ele queria prazer. Ele já tinha a satisfação de ter Deus dentro dele. Ele já tinha a satisfação de ser um escolhido, de ser um nazireu, de ser alguém separado totalmente para Deus, para o serviço de Deus, escolhido com o propósito de libertar a nação de Israel. Ele já estava completo, porque é isso que completa, é a presença de Deus, é o propósito de Deus, é Deus te escolher, isso nos completa. Mas ele queria prazer, e ele encontrou prazer com Dalila, porque o diabo sempre vai te dar prazer para tirar a satisfação. O pecado ele te agrada, mas não te satisfaz. O pecado ele te agrada, mas não te completa. Isso que é trocar a satisfação por prazer, é trocar prazeres eternos por prazeres momentâneos, passageiros. Os prazeres eternos do céu que nos completa por coisas da terra que só nos agrada. Ele tinha um propósito. O propósito ele não é prazer, ele é satisfação. Porque tem momentos que não vai nos agradar, mas sempre vai nos completar, sempre vai nos satisfazer. A gente só se sente completo com a presença de Deus. A gente só se sente completo quando Deus está em nós. A gente só se sente completo quando a gente tem Ele dentro de nós. E quando a gente perde a presença dEle, a gente quer prazer. A gente quer algo que nos agrada, mas tudo que nos agrada não completa, porque só quem completa é a presença de Deus. A presença de Deus é satisfação, porque ela nos completa. O pecado é prazer, porque nos agrada. O diabo sempre vai oferecer prazer para tirar satisfação. O diabo sempre vai oferecer um prazer momentâneo para tirar o prazer eterno. O diabo sempre vai te agradar por um tempo para tirar de você algo que te completa.
O diabo queria tirar o propósito de Sansão, porque é isso, é o propósito, é o chamado, essas coisas que te completam, essas coisas que fazem você se sentir vivo, se sentir cheio, pleno. O pecado ele só te agrada, mas você continua vazio. Então não troque a satisfação eterna por prazeres momentâneos. Não troque algo que te completa por algo que te agrada. Nem tudo que te agrada te completa. Não troque algo que te agrada por aquilo que te completa. O que te completa? A presença de Deus. O que te preenche de verdade? A presença de Deus. A presença de Deus. Se você perder a presença de Deus, você vai correr atrás de prazer, de algo que te agrada. Uma pessoa, quando ela não está completa, ela começa a correr atrás de prazeres, de coisas que agradam a ela, mas não completa. Então não perca a presença que é eterna e que te completa por prazeres que só te agrada. Jesus não prometeu prazer, Jesus prometeu satisfação. Porque ele fala de pão. Pão é prazer? Você não come o pão, nossa, que pão maravilhoso. Vou receber uma visita, vou comprar pão e água. Muito pelo contrário, Jesus disse: aquele que me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Você vai ser perseguido, vai ser caluniado por amor de mim, no mundo tereis aflições, tal. Isso é prazer? Não. Mas ele falou assim, aquele que comer do pão que eu tenho, o pão da vida, nunca mais terá fome. O que é isso? Satisfação. Amém. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que é isso? Satisfação. Ou seja, não é só te agradar, é te satisfazer. Agora o diabo, ele sempre vai te agradar para tirar satisfação. Jesus promete satisfação e não prazer. O diabo promete prazer e não satisfação. Jesus promete te satisfazer e não te agradar. O diabo promete te agradar e não te satisfazer. Porque só te satisfaz quem te fez. Só te satisfaz quem conhece você de verdade. Só te satisfaz a presença dele. Então não troque prazer por satisfação. A satisfação está na presença de Deus. Fora da igreja você encontra prazer. Fora da presença de Deus você encontra prazer. Fora da presença de Deus você recebe coisas que te agradam. Mas só a presença de Deus te completa. Só a presença de Deus satisfaz a sua alma de verdade. Amém? Deu para entender? É isso aí. Segunda coisa, como que uma pessoa perde a presença de Deus? Usando a presença de Deus para se autopromover. Usando a presença de Deus para benefício próprio. Sansão, ele tinha a presença de Deus, mas não era para ele ficar se exibindo para Dalila. Era para ele libertar o povo de Israel. Só que chegou um momento que ele talvez se achou o cara. E ele começou a brincar com Dalila. Dalila pedia o segredo e ele falava o segredo errado, ele mentia. Ele falava, não, tem que me amarrar com as cordas. Aí amarrava ele com as cordas e ele quebrava. Aí eu imagino ele falando, você acreditou, né? Aí amarrava ele de novo e ele quebrava. E ele começou a brincar. Ao invés de usar a presença de Deus para libertar o povo, ele estava usando a presença de Deus para impressionar Dalila. Para crescer a moral dele com Dalila. E toda vez que a gente quer usar a presença de Deus para nos autopromover, ao invés de cumprir o ministério que Deus nos deu, a gente perde. A presença de Deus não é para a gente se autopromover, é para a gente cumprir o propósito, porque tem um propósito de Deus encher uma pessoa. Deus só coloca a presença de Deus em alguém com um propósito, e não é para se autopromover, não é para você impressionar as pessoas, é para você libertar as pessoas. A pessoa quando começa a se autopromover com a presença que não é dela, com uma coisa que não é dela, é de Deus, é do céu, é divino, foi Deus que deu. Para cumprir um propósito. E Sansão começou a se mostrar para Dalila. Sansão começou a se afobar ali com Dalila. Começou a querer impressionar Dalila. Dalila só estava querendo tirar a força dele. Quebrar a vida dele, o propósito dele. Toda vez que uma pessoa usa a presença de Deus para se autopromover, ao invés de cumprir o propósito que a presença tem em uma pessoa, ela perde. Ela perde a presença de Deus.
A presença de Deus vem em uma pessoa, não é para impressionar, é para servir. Deus te enche, não é para você impressionar as pessoas, é para você servir as pessoas. Deus não coloca a presença de Deus em alguém para essa pessoa aparecer. Não, é para essa pessoa servir. Jesus disse: o Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu para todo mundo me adorar. Foi isso? Pelo que me ungiu para pregar a liberdade aos cativos, para curar os enfermos, expulsar os demônios. João Batista disse: eu vim batizando para que ele fosse manifesto. Para que ele fosse manifestado, eu vim batizando. Ou seja, a presença de Deus está em nós para que Cristo seja manifestado em nós. A presença de Deus vem em uma pessoa é cheia da presença de Deus para ela revelar Cristo, para ela revelar essa presença, para ela servir as pessoas. Mas a partir do momento que ela quer se servir, que ela quer impressionar as pessoas, que ela quer se autopromover com a presença de Deus, o que Deus fala? Epa, vem cá. Aí Deus tira a presença de Deus. Deus tira a presença dele. Que tem um propósito. Deus não enche ninguém à toa. Deus não enche ninguém para essa pessoa impressionar os outros. Não, é para servir. Deus não te chamou para impressionar ninguém. Deus não me chamou para impressionar ninguém. Deus nos chamou para servir. Deus não nos deu a presença dele para a gente impressionar as pessoas, para a gente nos autopromover. Não, é para servir. É para revelar ele, para manifestar ele, para o reino dele. João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. Quando a presença de Deus vem na vida de uma pessoa, não é para essa pessoa aparecer. É para Deus aparecer nessa pessoa. E quando a pessoa inverte isso, o que acontece? Ela perde a presença. Quando uma pessoa quer usar a presença de Deus em benefício próprio, o que acontece com ela? Ela perde. Por que Sansão perdeu a presença? Porque usou para impressionar Dalila. Usou para brincar. Para brincar de ser amarrado. Para brincar de ser vencido, de ser derrotado. E como que ele acabou? Derrotado. A presença de Deus tem um propósito na sua vida. Não queira inverter isso, não queira mudar isso. A gente não pode usar a presença, é a presença que tem que usar a gente. Não é a gente usando Deus, é Deus usando. Sansão queria usar Deus para impressionar Dalila. Não, a presença de Deus está na nossa vida, não é para a gente manipular a presença, é para a presença de Deus tomar forma em nós, para que Cristo seja revelado em nós. Não é a gente usar a Deus, é Deus usar a gente. Amém? E tudo que você não usa do jeito certo, o que acontece? Perde. Tudo que você não usa do jeito certo, você perde. Se a presença de Deus está em você e você não cumpre um propósito disso, o que Deus faz com a presença dele? Vem cá. Saul estava cheio da presença de Deus. Só que aí ele quis tomar o lugar ele quis oferecer sacrifício sem Deus mandar ele sacrificar. Isso é função de sacerdote. O que Deus fez? Tirou. E deu para Davi. E quando Davi recebe a presença de Deus, a Bíblia fala que Davi foi tomado de uma coragem. E Davi começa a servir a nação, Davi começa a liderar a nação. Porque quando Deus enche uma pessoa, é para um propósito coletivo, não para a pessoa impressionar os outros, não para a pessoa se autopromover, é para promover o reino de Deus, a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Como que uma pessoa perde a presença de Deus? Terceira coisa, quebrando o compromisso com Deus. Quando Deus escolheu Sansão, Deus estabeleceu um compromisso. E entre um desses compromissos era não cortar o cabelo. Então, quando ele corta o cabelo, o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Porque o segredo de um sucesso bem-sucedido é o quê? Compromisso com Deus. Qual é o segredo da força de uma pessoa? Compromisso com Deus. Qual é o segredo para uma pessoa pode perder tudo e continuar de pé? Compromisso com Deus. Por que Jó perdeu tudo e não murmurou? Compromisso com Deus.
Nós temos que ter essa preocupação com a presença de Deus, porque Davi, quando ele pecou, o que ele disse? Tira tudo de mim, mas não retira a sua presença. Você tem noção do quão é importante a presença de Deus? Um rei, não era eu, não era você, não era a gente não, era um rei de Israel, tinha tudo, dinheiro, tudo que você imaginar, ele tinha. Mas a presença de Deus é muito mais importante que isso. E ele diz, pode tirar tudo, só não tire a presença. Porque você pode ser o que for, você pode ter o que for, mas nada supera a perca da presença de Deus. A presença de Deus é a coisa mais importante que você tem. A presença de Deus é a coisa mais importante que a gente tem. Nenhuma conquista faz sentido para quem perdeu a presença de Deus. Nada faz sentido para quem perdeu a presença de Deus. O cara era rei, tinha todo dinheiro, tudo. Não faltava nada, mas ele disse, pode tirar tudo, só não tira a sua presença. Porque o compromisso dele com Deus foi abalado. Então ele sabe que isso tira a presença de Deus da gente. Ele poderia falar, tira tudo, só não tira o reino. Tira tudo, só não tira o trono. Tira tudo, só não tira a coroa. Tira tudo, só não tira a admiração que as pessoas têm por mim. Ele poderia falar isso. Tira tudo, só não tira os meus dons. Só não me deixe, só não me tira o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de curar. Não tira não. Ele poderia falar, só não tira o dinheiro. Ele poderia falar, só não tira os amigos. Ele poderia falar, só não tira a fama. Só não tira o bom nome. Isso tudo é bom, mas não se compara com a presença de Deus. Ele disse, pode tirar tudo, mas deixa a sua presença. Um rei que tinha tudo, estava disposto a abrir mão de tudo para permanecer com a presença de Deus nele. E a gente tem essa presença. A mesma presença que Davi estava implorando para não sair dele, está em você. A presença que Davi estava disposto a perder tudo para permanecer dentro dele. Essa mesma presença está em você. E eu te pergunto, por que nós não cuidamos dessa presença? Por que nós tratamos essa presença como algo normal? Por que a gente não zela por essa presença? Se o cara que era rei estava dando valor para ela, se o cara que era rei estava disposto a perder tudo para permanecer com ela, por que a gente não valoriza ela? Você tem a presença de Deus? Então cuide para não perder. Cuide para ela não sair de você. Zele por ela. Receba ela bem, cuide. Não deixe ela sair. Procure atrair cada vez mais essa presença. Procure cultivar dentro de você essa presença cada vez mais. Não deixe ela sair. É a coisa mais importante que você tem. É a coisa mais valiosa que você tem. A sua maior riqueza é a presença de Deus. A sua maior riqueza, o seu maior patrimônio, a coisa mais importante que você tem nessa vida é a presença de Deus. Com a presença de Deus você perde tudo e continua de pé. Com a presença de Deus as pessoas falam mal de você, você continua de pé. Com a presença de Deus você está passando por um momento difícil e continua feliz, continua alegre. Com a presença de Deus está tudo dando errado e você continua animado, crendo nele. Com a presença de Deus acontece o que for. Você fala como Abacuque, todavia me alegrarei no Senhor. Você fala como Jó, perdi tudo. Mas adorado seja o Senhor. Então o que faz o chamado de uma pessoa fluir é o quê? Compromisso com a presença de Deus. O que faz o chamado de uma pessoa fluir é a presença de Deus nessa pessoa. Sansão não deixou de ser um libertador quando perdeu a presença. Ele só não conseguia mais libertar ninguém. Do mesmo jeito é um pregador sem a presença de Deus. Ele até prega. O que faz o seu chamado fluir é o compromisso com Deus, a presença com Deus. Compromisso com a presença. Você tem compromisso com a presença de Deus? Quando uma pessoa chega na sua casa, como é que funciona?
Você chama a pessoa para sair, ela fala, eu não vou sair não, que eu estou com visita lá em casa. Não é assim? Eu não vou sair não, que minha família chegou aí, eu tenho que curtir com minha família, tenho que receber minha família. Né? Ah, fulano vai vir aqui em casa hoje, vou, né, arrumar aqui, né? Porque fica bagunçado o dia todo, mas quando vai chegar visita, tem que arrumar, né? Arruma a casa para receber a pessoa, limpa, né, a pia, limpa a casa, arruma tudo. Aí quando a pessoa chega, não repara a bagunça não. Vocês gostam? Então, a gente tem que receber a presença de Deus bem. A gente tem que cultivar Ele. Do mesmo jeito que a gente prepara a nossa casa para receber alguém, prepara o coração para receber a presença de Deus, amém? O segredo do sucesso do chamado é o compromisso com Deus. O segredo da força de uma pessoa é o quê? Compromisso com Deus. Qual é o segredo para você permanecer de pé no meio de tanta batalha, tanta luta? A presença de Deus, o compromisso que você tem com Ele. Compromisso que você tem com a presença dEle, compromisso com a oração, compromisso com a leitura da palavra. Ah, eu quero a presença de Deus. A pessoa não ora, não lê a Bíblia, não vem para a igreja. Ela não quer a presença de Deus coisa nenhuma. A presença de Deus a gente tem que atrair. Como é que a gente atrai? Oração, leitura da palavra, vida com Ele, intimidade com Ele. Ele entra onde Ele é bem-vindo, e quando Ele está num lugar que você não dá atenção para Ele, o que é que Ele faz? Ele vai embora. Ele vai. Ele não fica. Nós temos a presença de Deus. A coisa mais importante que você tem é o quê? Qual é a coisa mais importante que você tem? Qual é a sua maior riqueza? A presença de Deus. Depois, se você cuida para não perder suas riquezas, né? Seus lotes, suas terras, seu dinheiro, seja o que for, cuide para não perder a presença de Deus também. Zele pela presença de Deus também. Apesar de todas as percas, não sei o que você perdeu, talvez você perdeu muita coisa. Talvez você perdeu pessoas, você perdeu coisas, você perdeu tanta coisa na vida já. Você vai perder a presença de Deus também. As pessoas podem tirar de você o que for, podem tirar o dinheiro, pode tirar a riqueza, pode tirar a paciência, só não pode tirar a presença de Deus. O bem mais valioso que você tem, ninguém pode tomar, você pode perder, não que ninguém toma, você que perde, você que deixa ela embora. A presença de Deus está em você, cuide dela. A presença de Deus é a coisa mais importante que a gente tem. Quem entendeu o que foi falado? Glória a Deus. Qual é a coisa mais importante que você tem? Se coloque de pé, por gentileza. Quem deseja a presença de Deus? Amém. Nada se compara à presença dEle. Feche os seus olhos, por gentileza. Comece a pedir a presença dEle. Fala para Ele ficar. Fala, Espírito Santo, não sai. Espírito Santo, não se retire. Espírito Santo, permanece aqui comigo. Fica aqui, Espírito Santo. Permanece aqui com a gente. Fica aqui com a gente, Espírito de Deus. Tu és a nossa maior riqueza. Tu és o que temos de melhor. Tu és o que nós temos de melhor, de mais valioso. Nada se compara, nós não queremos te perder. Nós não queremos perder a sua presença, Espírito Santo. Fala para Ele que você não pode viver sem Ele. Fala para Ele que você não vive sem Ele. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença de toda esse lugar. Sinta a glória de Deus.
fizesse as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe. Ele sabe curar e sabe. É o remédio. Jesus, tua presença é. Tua presença é o nosso remédio. Nós amamos a sua presença. Nós não queremos a sua presença. Nós não podemos esquecer a sua Nós não podemos perder a presença dEle. Aleluia. Não se detenha, seus lágrimas rolar, as batidas do seu coração acelerar. Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu E sabe. Ele sabe. Levante as suas mãos, se renda a Ele. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Só não quero perder. Nós não podemos perder a sua presença. Nós não podemos e não queremos perder a sua presença. Não retire de nós a tua presença. Nós dependemos e nós precisamos da sua presença. A sua presença é a nossa maior riqueza. É o maior presente que a gente tem. Nada se compara à sua presença. Pai, nos perdoa pelas vezes que nós não tratamos bem a sua presença. Nos perdoa pelas vezes que fizemos pouco caso da sua presença. Que não demos o devido valor, que não damos a devida atenção, que não cuidamos da forma que deveríamos cuidar. Nos perdoa pelas vezes que valorizamos tantas coisas e não valorizamos a tua presença. Nos perdoa pelas vezes que priorizamos tantas coisas ao invés da tua presença. Nos ensine a priorizar a sua presença. Nos ensine a priorizar a presença do Senhor em nós. Tudo que o Senhor tirar da gente, a gente vai suportar. Tudo que o Senhor tirar da gente, a gente vai viver, a gente vai conseguir viver. Mas a tua presença não tira. Deixa a sua presença. Sem os dons a gente vive. Sem os talentos a gente vive. Sim, certas pessoas a gente vive, mas nós não conseguimos e não podemos viver sem a sua presença. Nós não queremos viver longe de você.
do Senhor. Nós não queremos viver longe de Ti. Tira o que for que a gente perder, a gente vive. Mas não tira da gente a Sua presença. Em nome de Jesus. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ah, menino chorão. Qual é a coisa mais importante que você tem? Amém. Então é isso. Guarde essa palavra no seu coração. Tá? Nunca se esqueça. A presença de Deus é a coisa mais valiosa, mais preciosa que você tem. A paz do Senhor para todos. Irmão, essa pregação veio do trono. Deus usou esse homem tremendamente. Eu vinha para a igreja e eu falando com Deus: Deus, não me tira a tua presença não, Senhor. Deus, o Senhor sabe, eu passando por tanta tribulação que eu estou passando, mas não deixa eu tirar não. Não deixa me desfriar na tua presença não, Senhor. E sempre eu pedindo a Deus para me fortalecer. E eu no caminho dizendo: Senhor, não tira a tua presença não. Eu estou sentindo vazio. Não estou sentindo mais Ti, Senhor. O que está acontecendo comigo? E hoje essa pregação veio, né? Não deixa a tribulação. E eu senti, é isso mesmo. Por mais que eu passe por toda a tribulação que eu passar na minha vida, eu não posso deixar a presença do Senhor. Como Ele falou aqui, não deixa passar a sua presença não. Não deixa de tirar a sua presença não. Que é algo mais importante na nossa vida, é a presença de Deus, né? E eu tenho pedido isso a Deus, e Deus usou ele para dizer: sua filha, não me larga a tua presença, não vou te largar a tua presença, busca mais, ora mais. Isso aí é para me orar mais, para me pregar mais, em casa, eu estar orando. Porque lá em casa tem dia que eu fico assim: meu Deus, me fortalece, eu não consigo nem orar. E essa pregação veio do trono do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Os avisos já foram dados, né? Guarde essa palavra no seu coração. Cuide dela, da presença de Deus. Não perca, ela é a coisa mais importante que você tem. Pai, nós agradecemos ao Senhor por receber a nossa adoração. Te agradecemos pela Tua presença. Agradecemos ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas. Agradecemos ao Senhor por essa palavra. Agradecemos ao Senhor pela Tua presença. Agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Pai, leva-nos para a nossa casa. Nessa semana que se inicia, que seja uma semana da Tua presença, que a gente receba mais, que a gente cuide mais da Sua presença, que a gente zele pela Sua presença, que seja uma semana de paz, de alegria, da manifestação da Sua presença em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um aplauso, Senhor.